A pergunta não é se é possível ou não. Por exemplo, o anjo, quando estava diante de Isabel falou para ele, olha, não, quando estava diante de Maria, e ele fala para Maria que ela teria um filho. Maria pergunta como, o anjo explica, e quando ele explica, ele fala assim ainda, ó, e a sua prima Isabel, ela também está grávida, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E esse é o terceiro e último ponto que eu queria que você guardasse. Para nós vencermos as incertezas, precisamos saber que Deus continua no controle. O verso 30, que foi o texto que nós lemos, fala assim, ó: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Tem gente, irmão, que não consegue viver o cuidado de Deus, mesmo tendo diariamente vivido esse cuidado. Todos os dias a gente prova o cuidado de Deus, mas ainda assim a gente não é capaz de acreditar, de confiar nesse cuidado. Eu vou perguntar para você, quando você olha para a sua vida, quando você olha para trás, você consegue ver em algum momento da sua vida a mão de Deus cuidando de você? Sim ou não? Sim ou não? Quando você olha para trás, você olha assim e fala assim, olha, eu não consegui fazer isso aquele dia, porque foi Deus que estava me livrando de fazer. Teve uma vez que eu estava voltando de não sei aonde, e ia acontecer alguma coisa, e foi Deus que não permitiu que aquilo ali acontecesse. Quem tem um testemunho desse aí para mim, dá um amém aí, por favor. Deus cuidou de você no passado? Então por que Ele não vai cuidar no futuro? Se Deus cuidou de você até hoje, por que Ele não vai cuidar de você amanhã? Tem gente que mesmo vivendo a provisão de Deus diariamente, ainda não consegue entender o cuidado e o zelo de Deus sobre a própria vida. Esse povo era um povo que murmurava até da provisão de Deus. Números, capítulo 11, verso 4, 5 e 6, fala assim, ó: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Irmão, olha o que o povo está falando. Olha o que o povo está falando. O povo está falando assim: eu queria muito ser escravo de novo para comer pepino. Agora, a única coisa que a gente tem é maná. Sabe o que é maná, irmão? É provisão de Deus se materializando. O maná é no meio do deserto, o orvalho se tornar pão. É no meio do nada a provisão de Deus se fazer presente. O povo de Deus preferia viver como escravo para ter certeza de que comeria alho poró, do que ser livre, vivendo na dependência de Deus, e todos os dias receber o pão de cada dia. Tem gente, irmão, que prefere ser escravo só para ter certeza de que vai viver na mediocridade. Eles preferiam viver com a despensa cheia, mas com os corações vazios. Quais são as dúvidas que têm pairado no seu coração? Quais são as dúvidas que têm pairado na sua mente? O que tem feito você perder o sono, meu irmão? O que tem feito você desanimar? Caleb interrompeu o discurso do povo para trazer a memória de que certamente eles iriam conquistar a terra. Eles não conquistariam porque tinham mais poder bélico. Eles não conquistariam porque tinham melhor estratégia militar.
eles não conquistariam porque tinham mais capacidade para derrotar o povo A, B ou C. Eles conquistariam porque Deus havia prometido. E quando Deus promete, ainda que as circunstâncias sejam adversas, Ele é fiel para cumprir. O nosso desafio não é saber se é possível ou impossível. O nosso desafio é saber, é vontade de Deus ou não é a vontade de Deus. O que tem estado no teu coração?